intitulada A Responsabilidade Objetiva da Autoridade de Trânsito e Sua Força Retendora. Quem vai palestrar, Redendora. Quem vai palestrar é o engenheiro Francisco de Assis Pérez Soares, conselheiro federal do CONFEA, está aqui representando o presidente do CONFEA. Um rápido currículo do engenheiro Francisco. Ele é conselheiro federal do CONFEA, possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em metodologia de ensino. Atualmente é subsecretário de Estado de Minas e Energia, tem experiência na área de engenharia de energia, sistemas de gestão ambiental, meio ambiente, cidades sustentáveis, dentre outros temas. Nós aproveitamos e cumprimentamos o engenheiro Francisco pelo Dia do Engenheiro Eletricista. A plenária é do senhor. Tenha uma boa palestra. Obrigado. Bom, obrigado. Mais uma vez aqui, aproveito a oportunidade para agradecer o honroso convite que foi a mim formulado pela Associação Catarinense de Engenheiros e dizer que é com muita alegria no coração que eu falo desse tema. Só fazendo assim uma breve correção aqui do que foi lido, né? Eu estou, na verdade, na Secretaria da Cidade do Governo do Distrito Federal e seria interessante frisar que eu, apesar de ser engenheiro eletricista, eu tenho duas especializações em trânsito. Uma em gestão e normatização e a outra em psicologia do trânsito, que eu acho que é o que me habilitaria a estar aqui conversando hoje com os engenheiros de Santa Catarina e com todos os engenheiros internautas que nos assistem. Vez ou outra, alguém pergunta por que um engenheiro eletricista gosta tanto de trânsito e tráfego, né? Não me deixa mentir, o palestrante que me antecedeu, que mexe com mobilidade, é engenheiro eletrônico, né? E são muitos casos dos engenheiros eletricistas que se dedicam à área de mobilidade, à área de trânsito, né? E eu sempre respondo de uma forma um pouco lacônica, porque realmente é uma outra área de conhecimento, né? Então, por que o engenheiro eletricista? Eu digo o seguinte, olha, o engenheiro eletricista, a primeira coisa que ele procura entender, e é muito difícil, porque é uma coisa abstrata, é o movimento dos elétrons, porque é o movimento dos elétrons que produz a corrente elétrica. E esse movimento, ele obedece uma opção de regras, né? O elétron enfrenta resistências, o elétron enfrenta facilidades, o elétron, ele é um bichinho que, se a gente coloca para ele ir onde a gente quer, ele faz milagres. E o trânsito é isso. Na verdade, são elétrons de 4 rodas, né? São elétrons de 2 pés, que a gente precisa dizer para onde é que a gente quer que eles vão, para a coisa funcionar, para acontecer um milagre, né? A mobilidade, o trânsito, o tráfego, ele precisa respeitar um princípio universal e inafastável. A gestão do trânsito, ou de qualquer coisa que se mova dentro do espaço do tempo, ela só vai acontecer se o gestor conseguir impedir que todo mundo vá para o mesmo lugar ao mesmo tempo. Esse é um princípio basilar. O gestor que se afasta dele, ele está fadado ao fracasso. Então, gerenciar trânsito, né? Eu não gosto de usar muito a palavra tráfego,
Porque, na verdade, o tráfego é um trânsito que envolve cargas. Então, no frigir dos ovos, tudo é trânsito. Então, eu prefiro falar do trânsito. Então, se o gestor não obedece esse pressuposto, né, ele vai fracassar. Então, gerenciar o trânsito é encontrar uma forma de evitar que todo mundo vá para o mesmo lugar ao mesmo tempo. Porque isso elimina a fluidez e gera insegurança. Então é isso, né? Se eu fosse resumir todo o esforço da engenharia de trânsito, eu diria que é esse esforço de impedir que todo mundo vá para o mesmo lugar ao mesmo tempo. O trânsito também, ele enfrenta um outro desafio. O trânsito enfrenta um outro desafio. É que, dependendo de como ele é elaborado, dependendo de como a geometria da via é construída, ele dá a falsa impressão de que tudo que acontece de ruim numa via, todos os acidentes, incidentes, são culpa do transitante. Essa é uma percepção comum que a gente vê no dia a dia. Basta abrir o Instagram e cada acidente que a gente vê, e hoje são muitas pessoas que reportam, né? Nós temos grupos que só tratam de trânsito, de acidente. Você começa a ler os primeiros comentários, e eu paro de ler logo nos primeiros comentários, quando você fala, foi imprudência, foi negligência, foi imperícia, o cara estava correndo, o cara estava bêbado, o cara estava no celular. Isso aí é um padrão de análise empírica e distorcida e equivocada. Porque as pessoas que comentem, que fazem esses comentários, eles desprezam um outro princípio, que é um princípio também basilar e inafastável. A rodovia, qualquer leito estradal, né, que guarde, que contenha vícios de geometria, ele tem um efeito, que ele amplifica o erro do condutor. Ele amplifica o erro do condutor. As pessoas não levam em conta isso. Lá na minha terra, São Luís do Maranhão, nós temos uma MA urbana, uma rodovia estadual, uma MA, né, que ela atravessa a área urbana. E essa rodovia, ela tem 5 rotatórias. 5 rotatórias. Você sabe que na rotatória existe ali um estado de exceção, não é? Um regime de exceção. A rotatória, ela tem um comportamento diferenciado em termos de prioridade e tudo. Então, essa via tem 5 rotatórias. E somente numa delas acontecem todo mês 3, 4, 5 acidentes com prejuízos ou fatais. Só nela. Quando tem um acidente nessa rotatória, o comentário estava bêbado, estava correndo, estava usando celular, é imprudente, é negligente, é imperito, é isso aí. E aí, aquele acidente, ele se exaure naquele comentário que é da imprensa e da população. E fica por aí. Quem morreu é quem tem a culpa. O acidentado é que erra sempre. E eu tenho questionado o seguinte, pessoal, vamos raciocinar. A gente não precisa ser especialista em trânsito para poder fazer uma análise isenta. Então, vamos lá. Esse camarada que se acidentou nessa rotatória, ele caiu de paraquedas ali, o carro dele se teletransportou e apareceu naquela rotatória, ele sofreu um acidente, ou esse carro veio ao longo da avenida? Bom, porque se ele é um carro natural e não um carro sobrenatural, ele caminhou por essa avenida, num sentido ou no outro. E para chegar até onde ele chegou e sofreu o acidente, ele passou por 4 outras rotatórias. Mas por que será que só naquela rotatória
que ele se embriaga, não é? Que ele pega o celular ou que ele corre. É plausível essa análise? E quer dizer, ele passou por todas as outras rotatórias, a cachaça dele não fez efeito, o celular dele não tocou e ele não sentiu vontade de correr. E ele era perito na direção. Aí quando chega naquela lá, ele esquece tudo e faz uma besteira e sofre um acidente e a culpa é dele. Então, a análise precipitada não se sustenta nessa análise mais racional. Então, se você verifica que é só naquela rotatória, é porque ela tem alguma diferença das outras. Aí o leigo pode entrar no circuito. O que tem essa rotatória da outra? Aí você vai descobrir. Ela tem erro de geometria, ela tem um desenho equivocado, o grade do canteiro central dela é muito mais baixo do que o grade das vias de aproximação. Ou seja, ela é uma rotatória com erro geométrico, com vício geométrico. E ela tem um poder, ela tem um condão de amplificar tudo que o condutor é ao longo de todas as outras vias. É o mesmo condutor que toma uma cachaça, é o mesmo condutor que fala no celular, é o mesmo condutor que dirige mal, às vezes não dá sinal, é o mesmo condutor, mas ele só sofre acidente ali. O que acontece? É porque entra em cena um princípio que nenhum estudioso vai afastar. A via com erro geométrico, a via hostil, ela amplifica todos os defeitos do transitante, do condutor, do pedestre. É isso. Ela tem esse poder de amplificar. E aí se joga a culpa em quem sofreu o acidente. É por isso a minha indignação, a minha revolta, que eu resolvi tratar de um tema que é tabu no trânsito. E que trata da responsabilidade objetiva da autoridade de trânsito. Ora, meu pessoal, ninguém gosta de falar nisso. Ninguém gosta. Por um motivo muito claro, por um motivo muito óbvio. Se no Brasil se cobrasse da autoridade de trânsito a sua responsabilidade objetiva, não existiriam gestores sentados nas cadeiras das secretarias municipais, dos órgãos estaduais e dos órgãos federais. Eu já fui conselheiro nacional de trânsito, recentemente, até antes do presidente mudar a composição do CONTRAN, e hoje só quem pode sentar no CONTRAN são os ministros. Os técnicos do CONTRAN acabaram, só ministro. Se o ministro não puder ir, ele tem que indicar alguém que, de preferência o secretário executivo, alguém de carreira. Não tem mais a vez para os técnicos, mas eu ocupei. Eu tenho 10 anos de experiência no Conselho Estadual de Trânsito do Maranhão. Sou membro da JARE, da Polícia Rodoviária Federal do Maranhão. Então, o trânsito, para mim, é uma matéria diária. Talvez eu tenha no meu currículo 10 mil processos relatados de trânsito, enfrentando os acidentes. Eu não falo só como observador privilegiado do trânsito. Eu falo como pai que perdeu um filho num acidente de trânsito. Recentemente. E pasmem, meus senhores, 2 anos antes, 3 anos antes do meu filho morrer, eu fui no local em que ele morreu, 3 anos antes. Gravei um vídeo, chamei um senhor que estava passando, que era morador dessa região, seu Durães. Chamei. O senhor não quer vir aqui me ajudar a gravar um depoimento? Nós estávamos numa via muito frequentada em São Luís, que ela está num grade 8, 9 metros abaixo de uma ruelazinha cheia de casas. E eu estava 8 metros olhando para aquelas casas. Numa via que não tinha defensa metálica. E que diante de mim tinha um erro geométrico de canteiro fatal. E eu fui para lá para falar disso. E chamei o seu Durães. Não sabia o nome dele. Falei, o senhor não quer vir gravar o vídeo? E gravamos. E ele falou dos casos de acidentes que já tinha acontecido naquela via. E eu, no vídeo, disse, olha, autoridades, aqui precisa de uma defensa metálica.
E aquele canteiro ali precisa ser corrigido. Quis o bom Deus, aquele que tudo vê, fora do tempo, né? Porque quando a gente analisa no tempo, a gente se perde. A gente vira engenheiro de obra pronta, né? Mas Deus, ele tem essa possibilidade de ver tudo, passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Então, ele decide com uma riqueza de variáveis que o ser humano não tem, e a gente não entende isso. Mas quis o bom Deus que 3 anos depois, o meu filhote, com mais 5 amigos num veículo, meu filhote era passageiro, bata o carro, encosta o pneu do carro num canteiro, e o carro quicou o pneu, o airbag abriu, o motorista foi impactado pelo airbag e o carro foi direto no local que eu estava naquela filmagem, caiu em cima de uma casa, matou mais 3 pessoas e do carro, meu filho e mais um colega morreram. 5 pessoas morreram. 5 pessoas morreram. Em São Luís do Maranhão, eu devo ter aí, no meu histórico, umas 1.000 entrevistas, 1.800 a 900 entrevistas sobre trânsito. Sempre eu sou chamado para falar de qualquer acidente. E já tinha falado de filhos de amigos meus que morreram, e eu tive que ir lá falar. Então, nesse dia, me convidaram, meu filho morreu no sábado, na segunda-feira eu fui chamado a dar uma entrevista. E aí você pensa em um homem que não tinha tido ainda coragem nem de passar para ver o local, porque eu já conhecia. E eu fui chamado para dar essa entrevista, com meu coração afogado em mágoas e dor, mas eu fui. E tivemos que relatar o que aconteceu. Para a minha sorte, da minha análise, havia uma imagem da Secretaria Municipal e o carro que meu filho sofreu o acidente era um Corolla, que pouca gente sabe, mas o Corolla ele tem uma caixa preta que nem avião tem. E eu chamei o maior especialista de caixa preta do Brasil, que fica em São Paulo, para fazer análise do carro. Porque, até então, o meu filho era um grupo, fazia parte de um grupo de marginais que tinham enchido a cara, bebido todas, e que foram sair matando gente pela cidade. Essa foi a análise que a imprensa fez do meu filho. E eu consegui, não só desmistificar toda essa tese maluca, porque até laudo do IML o motorista tinha, que não estava bêbado, e com as imagens e com a caixa preta a gente mostrou tudo como tinha acontecido, conforme eu relatei. O acidente que matou meu filho foi consequência de um canteiro com vício geométrico e uma passagem sem defensa metálica. Se o carro tivesse se chocado com a defensa metálica, nós teríamos só prejuízos materiais, mas tivemos 5 mortos, porque não havia defensa metálica. E passou 3, 4 dias, a prefeitura correu lá e ajeitou tudo. Ajeitou o canteiro, colocou uma defensa metálica, né? Na verdade não era uma defensa, fizeram uma gambiarra com trilho de via permanente, rígido, que ali está lá, né? Enfim, não é adequado porque ele não amortece o choque do veículo. Mas, pelo menos, é uma barreira, né? E aí, pessoal, o que eu fiz nessa pequena análise, essa pequena digressão, foi para dizer o seguinte. Até então, eu era um daqueles militantes do trânsito que evitava falar em responsabilidade objetiva da autoridade de trânsito, porque eu vivia no meio de colegas autoridade de trânsito. Então, você é aquele chato. Imagina, né? Aquele chato. Eu lembrei do professor Roberto, dentre os pares, dizendo, olha, essa história de audiência aqui só é um exagero. E ele foi aquele cara que leva a notícia ruim. Ele é o cara que destoa, é a voz dissonante. É ruim. Mas eu cheguei, depois da morte do meu filho, à conclusão que é importante haver uma pessoa chata.
É importante haver uma pessoa antipática. É importante haver uma pessoa que não tem mais medo de nada, porque ele já perdeu tudo. E o que ele mais prezava. Então, depois que você perde um filho, o seu primogênito, você não tem mais nada do que perder. Você não tem mais nada do que perder. E hoje, eu falo abertamente que as autoridades de trânsito precisam responder por seus erros e por suas omissões. Mas de que forma? Eu não estou pregando absolutamente uma caça às bruxas. Não, o que eu estou pregando hoje é simplesmente que a gente cumpra o que está no primeiro artigo do Código de Trânsito Brasileiro, lá no parágrafo 3º, que fala da responsabilidade objetiva de todos os integrantes que formam o Sistema Nacional de Trânsito. Ora, dentre os integrantes do SNT, os principais são as autoridades de trânsito, aquele cara que cuida da via, aquele cara que fiscaliza a via, e que está investido de uma função pública, ou de secretário, ou chefe de departamento de trânsito, ou diretor do DETRAN, ou diretor do SENATRAN, e cargos equivalentes, do DENIT, enfim. Cada via, na sua jurisdição, tem a sua autoridade, que tem que responder não só materialmente pela via, mas pela fiscalização da via. Então é aqui que eu quero chegar, e vou pedir aqui para o meu ajudante, já aqui. Hoje eu esqueci o pendrive no hotel, mas diante de palestra tão fantástica que eu acompanhei aqui, eu não tive nem coragem de ir lá pegar o pendrive. Então, a gente acabou conversando aqui para apresentar de uma forma assim mais isolada algumas coisas. Eu vou pedir aqui para o colega da mesa projetar aquela vinheta, que é um avatar do Chicão, que fala de responsabilidade. No trânsito, responsabilidade salva a vida. Principalmente a responsabilidade objetiva das autoridades do trânsito. Essa sim salva muitas vidas. Bom, essa vinheta aí me causou muito problema, porque tem gente que deixou até de falar comigo. Ora, isso é uma campanha oficial do Sistema Nacional de Trânsito, aqui representado pelo antigo DENATRAN, que hoje é SENATRAN. É o tema que virou o tema da campanha de trânsito, da Semana Nacional de Trânsito. Responsabilidade salva a vida. Então, vejam só. O discurso é o de... Ele fala aqui? Alô? É o discurso que eu digo farisaico. É o discurso hipócrita da autoridade que comanda o nosso trânsito. E eu digo por quê? Porque a gente está usando aí recurso público para fazer uma campanha nacional de trânsito que movimenta todas as unidades da federação para dizer uma mentira. Que a responsabilidade, do jeito que ele coloca, ele está tratando da responsabilidade subjetiva do transitante. Ele está apontando, ele está reforçando uma ideia enganadora de que o cara morre no trânsito porque ele é irresponsável. Isso não é verdade, isso é uma meia-verdade. Aí eu fiz essa vinhetazinha aí para mostrar que o que realmente salva a vida é a responsabilidade objetiva. E existe, gente, em todo acidente, você tem uma confluência de ações ou omissões de uma autoridade que não está lá, mas que atua difusamente em cada chão da tua cidade. E você tem envolvido diretamente no acidente o administrado, né? Você tem um administrador, que é a autoridade, você tem um administrado ali que sofre o acidente. Quando você diz que aquele acidente foi culpa exclusiva do administrado, não é? Você está enterrando com aquele morto toda a possibilidade de correção daquele problema. Mas, quando você traz à baila a responsabilidade objetiva de quem não estava lá, mas responde pelo código, aí
existe uma força resolutiva, que eu chamo na palestra de força redentora, porque ele redime, porque ele tem a capacidade de impedir que novos acidentes aconteçam, pelo menos naquele ponto. E que responsabilidade é essa? É a objetiva. A autoridade, ele responde por tudo que tem de errado na via. Erro de geometria, falta de defesa metálica, precariedade na sinalização vertical e horizontal, falta de campanhas educativas, tudo que envolve os 3 E's. O E da engenharia, o E da educação e também o E do esforço legal, que é a fiscalização. Não é? Uma via bem fiscalizada, ela dificilmente permite esse tipo de acidente. Então, para ter um acidente, esses E's, ou eles entraram ao mesmo tempo, ou um com muita força. Ou faltou engenharia, ou faltou educação, ou faltou fiscalização, esforço legal. Eu avancei esse tema e eu descobri que não são só 3 E's, são 5 E's. Um é da ética, que não se traz à conversa, e o é da espiritualidade, que não tem nada a ver com religião. Ética e espiritualidade são coisas diferentes, né? E que não se confundem. Então, tem 5 E's. Mas a gente trabalha, para efeito de responsabilidade, com os 3 E's. Então, faltou. E ali, quando você livra a autoridade de trânsito, você não está ajudando a resolver o problema. Quando você traz a autoridade de trânsito, ela vai ter que se rebolar. Por quê? Porque a responsabilidade objetiva é um instituto que entrou na Constituição Federal de 1946. Eu tive o privilégio de ter o meu tio-avô, que foi deputado federal constituinte nessa época, e que foi uma das pessoas que a gente sabe que muito trabalhou para que fosse implantado na Constituição o Instituto da Responsabilidade Objetiva. Porque até então, e é bom que se lembre, que a coisa era diferente. Né? Vamos voltar ali no tempo. Primeiros tempos. Tempo do absolutismo. O rei representava o Estado. Né? O Estado era o rei. E como o rei nunca podia errar, porque era uma investidura divina, nem ele nem seus agentes poderiam ser responsabilizados por nada. Então, na época do absolutismo, era o total estado de irresponsabilidade, no sentido de que a autoridade nem seus agentes respondem. Evoluímos para o Estado de Direito, a partir da Revolução Francesa, né? Que se passou, de certa forma, a cobrar a responsabilidade dos agentes, mas mediante a vítima ter que provar que a autoridade tinha errado. Era difícil, porque dada a desproporcionalidade da vítima com os agentes públicos. Né? Então, era difícil você provar contra uma autoridade. Depois a gente evoluiu um pouco mais, né, para a responsabilidade em que a vítima ela não precisava mais apontar quem era o agente que provocou aquele dano. E aí, finalmente, em 46, a gente passou a ter no nosso diploma legal o Instituto da Responsabilidade Objetiva, que é a responsabilidade sem culpa. A vítima não precisa demonstrar que houve culpa do agente. Basta estabelecer um nexo causal. Qual seja? Olha, aqui tem uma rotatória, que houve esse acidente, houve mais outro, são 15 acidentes na mesma rotatória. Há um nexo causal aqui. Por que está acontecendo aqui e não nas outras? Alguma coisa tem nessa coisa. Eu não preciso fazer um laudo justificando aquilo. O Estado cobra a responsabilidade civil e aí depois pode fazer ações regressivas até chegar lá quem é o culpado. Mas não sou eu, a vítima, que vai dizer. Então, quando você traz a lide, a responsabilidade da autoridade de trânsito, pela norma jurídica, ele só tem um caminho, que é afastar a responsabilidade. E ele não pode afastar a responsabilidade dele jogando a culpa na vítima, como é feita hoje. Não, morreu por quê?
ele tem que fazer laudos, estudos, para demonstrar que ele cumpriu ali os 3 R's, que aquela via tem engenharia boa, é bem fiscalizada e que tem programa de educação em andamento. Aí ele afasta. E quando ele afasta a responsabilidade, significa que a culpa é exclusiva da vítima. Aí ele não vai responder juridicamente ou judicialmente pela sua responsabilidade civil. Quando a gente fala em responsabilidade no trânsito, obviamente, toda responsabilidade ela tem um tripé. Ela pode ser penal, e eu não vou entrar aqui no mérito da penal, ela pode ser administrativa, que é muito demorado, ela pode ser tratada na esfera civil, que é a responsabilidade civil, que é a obrigação do Estado em indenizar e ressarcir. São 2 coisas diferentes, a gente acha que é a mesma coisa, né? Mas uma provém de um ato ilícito, e a outra é do ato lícito. Então, indenizar é do ato lícito, ressarcir do ilícito. Eu vou pedir aqui para o colega botar uma campanha do Senatran, bem recente, a dessa semana. É um daquele primeiro slide. E eu quero mostrar para vocês como o discurso farisaico da nossa autoridade máxima executiva do trânsito, ela não constrói, ela presta um desserviço ao bom entendimento de quem deve ser chamado para resolver os problemas do trânsito. Vamos lá. Pronto, aqui, ó. Mais de 50% dos acidentes do trânsito ocorrem por falha humana. É uma obviedade sem tamanho. É como eu diria, né, o Nelson, é ululante essa obviedade. A questão é que ela é empregada no sentido de enganar. Não é? Porque o cara que lê esse discurso, ele diz assim, não, mas aí só tem um laudo do balcão, só tem um lado do balcão aí, que é o meu lado de administrado. Né? Então, os acidentes são por minha culpa. Ele não entra na mensagem, ele se exclui da mensagem. Ele está no topo, ele está tão alto que a autoridade, ele não faz parte. Ele não é humano, ele não faz parte. Aí eu fiz uma réplica que eu postei nas minhas redes, fazendo um pequeno concerto. Né? Eu não nego, mas o que eu digo é o seguinte, olha, ocorre por falha humana, principalmente das autoridades de trânsito. Faltou fazer essa ponderação. Não é? Eles me detestam por isso, porque não é todo mundo que tem coragem de dizer para o Senatran que ele está errando. Bom, gente, eu tenho uma proposta e ficaria muito feliz. Eu acho que desse evento aqui, ele vai sair uma carta. Vai, presidente. Eu ficaria muito honrado, eu ficaria muito feliz se, no final do evento, nós pudéssemos inserir nessa carta uma pequena proposta que eu faço. Não é uma proposta agressiva, ela não vai mexer com ninguém, mas é uma proposta importante. É uma proposta em que eu conclamo o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, a criar, no âmbito da fiscalização da lei, porque a lei está aí. A responsabilidade objetiva, eu não vou precisar trabalhar para que ela seja implantada, ela está aí. Ela está aí, só precisa ser praticada. Então, a gente conclama o Ministério Público, através do seu Conselho Nacional, que crie uma promotoria especializada em trânsito, para que a gente possa ter, no âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais, uma curadoria para cuidar de trânsito. Não tem. Por isso que os acidentes não são investigados. Cada acidente seria uma obrigação que o gestor abrisse um processo de investigação, como tem na aviação civil, e que o Ministério Público se manifestasse. Nem o processo é aberto e o Ministério Público não dá a mínima, porque não existe uma promotoria especializada. Esse é um pedido que eu tenho e que eu acho que daqui desse fórum, não é, a gente poderia fazer esse pedido respeitosamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Qualquer cidadão tem um poder de provocar e eu me comprometo, não é, a acompanhar lá em Brasília o trâmite desse pedido. Eu vou, por fim, colocar um vídeo, que foi um vídeo
Eu não... Um vídeo... Lá no Maranhão, eu coordeno o Observatório do Trânsito. É um programa que está estabelecido no âmbito de uma fundação médica, porque a gente trata a morte no trânsito como uma questão de saúde pública. E dentro dessa fundação médica, a gente criou um programa chamado Observatório do Trânsito. Eu fiz com o meu filho que morreu um vídeo. E esse vídeo, eu não digo que foi um vídeo premonitório, porque ele morreu em trânsito, mas numa situação diferente da que a gente mostra nesse vídeo educativo. Mas eu vou convidar vocês para assistir. Filho, pode passar. Foi um vídeo instrutivo que nós preparamos para mostrar que no trânsito inseguro, todo mundo é vítima. Então, é a história de uma pessoa com um outro que tem uma relação, vão para a mesma festa, enchem a cara, e no final, o pai acaba atropelando o filho. Por quê? Porque nesse trânsito seguro, o cara que está no carro, ele não gosta da motocicleta, ele não respeita. Como a motocicleta não respeita o ciclista, como o ciclista, às vezes, não respeita o pedestre. Essa inversão é terrível para a gente. Tá? Então, o filbete é para dizer o seguinte, olha, gente, todo mundo é vítima. Nesse caso, o cara que estava no carro e atropelou o motociclista, ele não seria tanto vítima se não fosse o próprio filho dele. Tá? Então, assim, esse rapaz aí é meu filhote, esse foi o mais próximo que eu fiquei dele, né? Na forma, porque eu não tive coragem nem de ir ver ele no Instituto Médico Legal, eu não tive coragem de ver meu filho. Né? Fui um covarde, não tive coragem, eu só olhei meu filho já no caixão, coberto. Então, esse vídeo aí, ele foi bem divulgado lá no Maranhão, né? E é isso. Tá? Você vê aí que tudo que acontece no trânsito, ele volta. Tudo ele volta. Todo mundo no trânsito é vítima. A própria autoridade de trânsito, que não cuida, que não assume essa responsabilidade, ele pode ter o seu filho morrendo naquele ponto que os acidentes acontecem com muita frequência. Tá certo, gente? Olha, essa é a minha mensagem. A responsabilidade objetiva do trânsito, ela tem uma força redentora, porque é a autoridade que tem a caneta na mão. A autoridade que quiser corrigir um problema onde tem 1, 2, 3, 4, 5 acidentes, a caneta está na mão dele e ele tem o poder de corrigir. Essa é a força redentora. Já que morre, a vítima não tem esse poder. Você pode ter uma culpa da comunidade, dizendo que o cara estava correndo, que o cara estava bêbado, que o cara estava no celular, mas isso não vai adiantar nada, porque a via vai continuar com aquele defeito. Tem que chamar a autoridade de trânsito para ele promover essa correção. Muito obrigado a todos, né, pela paciência e dizer que nós estamos aqui sempre à disposição, ou como pessoa física, ou como minha representação institucional lá no Conselho Federal, para ajudar nesse tema, a discutir esse tema e encontrar soluções. Obrigado. Eu gostaria de propor ao amigo que nós vamos colocar pelo menos uma frase, tendo em vista que o trânsito, a gente esqueceu desse detalhe, mata muita gente. Não é o trânsito,
São essas circunstâncias. Então, nós vamos colocar pelo menos uma frase e vou levar para o Ministério Público daqui. Tá? Junto com a moção da carta, que já tem um rascunho, mas tem espaço para isso, que é muito importante. Obrigado. Obrigado, Mais algum questionamento no plenário? Não temos aqui, então agradecemos ao nosso ilustre visitante e vamos passar, então, para a próxima palestra. Muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria de saber do nosso auxiliar se já está o palestrante. Eu acho que teve uma... O senhor gostaria de comentar? Poderia. Por gentileza. Eu não sei se pode voltar, pode? Aquele comentário do Alonso Ivan. Tem que acontecer. Ô, Alonso, olha, Alonso, obrigado aí pelo seu comentário. E é isso mesmo. Não adianta a gente, eu sempre digo, não adianta enterrar os problemas com a vítima. Né? Não adianta. Não vai resolver. Né? A gente transferir a culpa para quem morreu é muito cômodo. Porque enterrou, sumiu a culpa. Quando, na verdade, essa culpa é latente e ela continua existindo. Então, nós só vamos diminuir as mortes no trânsito no Brasil, que hoje são 45 mil por ano, quando primeiro a gente tiver força, né, vontade política para fazer essas mudanças. Precisamos ter estatística. O professor Roberto falou, aqui na área de mobilidade, que não tem estatística. E quando tem, elas são mentirosas. É exatamente o que acontece no trânsito. Não temos estatística, não temos um órgão confiável em estatística. Mas a gente sabe que são 45 mil mortes por ano e que o custo disso, médico previdenciário e indenizatório, chega aos 50 bilhões. É mais ou menos 1 milhão por cada morto. Então é isso, ou a gente enfrenta o problema, ou a sociedade não vai suportar esse encargo terrível, né, que tira, que subtrai da sociedade investimentos, não é, em outras áreas. Nós estamos tratando de mortos, nós estamos tratando de gente que deixou de existir. Imagina o custo da sociedade para repor aquela pessoa. Né? Custo em educação, segurança, transporte, até ele crescer, chegar aos 30 e voltar a gente a repor aquela força produtiva. Então é terrível. É isso aí, Ivan.